Graça e paz, amém, amados? Que o Senhor abençoe você com essa palavra, amém? Quero liberar uma palavra de Deus no teu coração. Deus venha abençoar você hoje, amém? Quero uma palavra para você hoje, conselhos para uma vida vencedora com Cristo. Nós possamos ter uma vida vitoriosa, amém? Nosso texto de hoje vamos estar lá em Mateus 13, 47 a 50. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Recolhe peixe de toda espécie. E quando já está cheio, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os bons para o cesto e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Senhor Deus, abençoa o teu servo com esta palavra, que seja uma palavra que chega com o tempo oportuno da sua vida, seja uma resposta divina. Seja também, meu Pai, uma palavra de avivamento, seja uma palavra, Senhor, de renovação espiritual para a sua vida. Eu libero a sua palavra agora, em nome do Senhor Jesus, orando para o teu servo, em nome de Jesus. Amém, amados? Conselhos para uma vida vencedora com Cristo. Amém? Hoje vamos falar uma mensagem sobre a necessidade que cada um tem diante de Deus de crescer. Amém? E viver uma vida à altura do reino do céu. Essa é a palavra de Deus. Deus quer nos Deus nessa palavra. Jesus tinha em mente, vamos fazer que a gente tenhamos uma vida que nos faça crescer em Deus, que nos faça viver à altura do propósito do reino dos céus. Amém? Primeira coisa, em primeiro lugar, o reino dos céus é uma unidade a todos. Observe, Mateus 13, 47, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixe de toda espécie. Amém? Jesus comparou o reino dos céus a uma rede lançada ao mar e que apanha todo tipo de espécie. Primeira coisa que Jesus tinha em mente aqui, irmão, qual é a ideia da rede? Né? Essa rede era uma rede de arrastão, que era colocada, irmão, por exemplo, como é que os pescadores faziam naquela época? Eles colocavam, por exemplo, à tarde, e só no outro dia de manhã arrancava. Ou colocavam de manhã cedo e tirava no final da tarde. Então ela ficava ali um período. Amém? Então esse é o modelo de rede que Jesus tem em mente. Né? Era colocado ali e ficava ali, irmão, esse período todo, até que a rede estivesse cheia. Quando estivesse cheia, então eles arrastavam e faziam a separação, né? A seleção dos peixes. Então a primeira coisa aqui, irmão, o evangelho é um chamado para todos, é uma oportunidade para todos. Amém? Não é por acaso que o evangelho também é chamado, né, o evangelho é chamado de poder de Deus. Significa, irmão, o evangelho, irmão, ele tem o poder de salvar todas as pessoas, todo aquele que crê. Amém? Todo aquele que ouve o evangelho tem uma oportunidade da salvação. Apesar do evangelho ser uma oportunidade para todos, irmão, Jesus coloca nesse contexto aí, irmão, ele está falando daqueles que foram apanhados pelo evangelho, é que nem todos aproveitam, irmão, a oportunidade que o evangelho dá. Olha lá, apesar do evangelho atrair e dar a todos, nem todos entendem o que está em jogo a respeito do reino do céu. Essa é uma parábola muito boa para a gente perceber. Na consumação do século, por volta do arrebatamento, haverá uma separação entre os peixes bons e os peixes ruins. E quando já está cheia aqui é arrebatamento. Os pescadores arrastam para a praia. Assentado, escolhe os bons para os cestos e o ruim deitam fora. Essa expressão, quando já está cheia, Jesus está falando do arrebatamento. Lembra que eu te falei? A rede era colocada, né, de manhã e retirada à tarde. A rede representando o reino do céu, ela começou com Jesus Cristo, ela começou com o evangelho de Deus. E um dia ela vai ser arrancada. O ser arrastado para a praia aqui, irmão, ela aponta para o arrebatamento da igreja. Ela aponta, irmão, no final da vida cristã, da caminhada da igreja, né? Quando ela será arrastada. Perceba que eu estou te colocando aqui, então você percebe. Jesus está dizendo que o arrebatamento da igreja será um julgamento para o salvo, para aqueles que viveram uma vida com Deus. Perceba, na rede tinha tanto peixes bons quanto ruins. Jesus está falando da igreja, Jesus está falando, irmão, que a rede apanhou todos, mas que no arrebatamento, irmão, haverá uma seleção. Nem todos, irmão, que foram apanhados pela rede, olha o que está dizendo, serão arrebatados. Olha o que está dizendo, que nem todos, irmão, que foram apanhados pela rede, irmão, eles de fato, irmão, serão aproveitados. Perceba que os peixes bons colocaram no cesto,
E os peixes ruins foram lançados fora. Então perceba o que eu quero falar com você. Porque nem todos aproveitam a oportunidade. Ao dizer essa parábola, Jesus tinha em mente que o evangelho é tão poderoso que atrai a todos e dá a oportunidade a todos, mas nem todos compreendem o verdadeiro objetivo do chamado evangelho. Por quê, irmão? Lembra que eu falei? A rede era colocada manhã, retirada à tarde. O evangelho começou com Cristo, irmão, e vai até o arrebatamento. Significa todo mundo tem um tempo. Amém? Uma vez apanhado, o que eu estou fazendo com a minha vida? Como é que eu estou andando? Aí Jesus está dizendo, cara. Todos foram apanhados. Apanhar aqui aponta a pessoa que aceitou Jesus, aponta a pessoa que converteu. A pessoa agora está fazendo parte do reino dos céus. Olha o que Jesus está dizendo. Está fazendo parte da eclésia, fazendo parte da igreja. Mas nem todos que fazem parte da igreja, fazem parte do corpo de Cristo, não, são peixes bons. É isso que está dizendo. Só que todos tiveram oportunidade. Aliás, vamos lembrar aqui bem claro, o evangelho é um chamado a pecadores. Todo mundo é pecador. Só que tem uma coisa, irmão, uns se transformam, uns vão virar peixes bons e outros viram peixe ruim. O que viram, o que está dizendo aqui, irmão, é a falta de uma vida que aproveita. Então, quero falar uma coisa rapidamente de você. Você sabe, irmão, por que a rede foi lançada ao mar? A gente tem que entender isso aqui. Você sabe o que está em jogo na sua vida cristã? Então vamos lá, em segundo lugar, fui apanhado, e agora o que eu preciso saber sobre o reino do céu? Primeira coisa, existe um tempo para todos no reino do céu, a não ser, irmão, como o ladrão da cruz, né, que foi apanhado na última hora. Ele não tem vida para ser desenvolvida. Todos nós, irmão, fomos chamados a uma vida cristã, um relacionamento com Deus, e a gente tem que ter isso na cabeça. Então existe um tempo. O que devo fazer acerca deste tempo? Está lá. E quando já está cheio, os pescadores arrastam para a praia. E assentado escolhe os bons para o cesto e os ruins deitam fora. Percebe? Está falando da igreja. Isso aqui é uma mensagem para crente. É uma mensagem, irmão, a respeito da salvação. É uma mensagem, irmão, a respeito de todos que fazem o reino do céu. Jesus diz que o arrebatamento será um julgamento, irmão, a respeito da vida de todos aqueles que servem a Deus. O arrebatamento será um julgamento, irmão, de todos que foram apanhados, de todos que fazem parte do cesto. Essa parábola aqui não é a mesma parábola de joio e trigo. Uma parábola de joio, trigo e joio, ela está falando do mundo. Agora, a parábola aqui Jesus usou semelhante ao reino dos céus. Jesus comparou com o reino do céu. Então escuta uma coisa, ele está falando, todos que foram apanhados, é aqueles que se converteram, aceitaram Jesus, foram batizados, se tornaram igreja, fazem parte do corpo. Só que escuta uma coisa, irmão. Jesus está falando, irmão, que é a mesma mensagem do domingo, irmão. Pessoas que creem em Jesus, a semente é boa, mas não tira os pedregais, não tira os espinheiros, e aí complica. Quero falar um pouco sobre isso. Existe um tempo, que eu devo fazer acerca deste tempo. Paulo na carta de Efésios fala assim, irmão, remida o tempo, que os dias são maus. O que é que eu devo fazer, irmão? Eu tenho um tempo e eu preciso usar esse tempo com sabedoria. O evangelho é chamado a aproveitar o tempo, remir o tempo. Amém? O que vai definir a vida de muitas pessoas é o uso desse tempo. Perceba, todos foram apanhados, aponta, irmão, tanto para a boa terra, quanto a terra que recebeu, tinha pedregais, e as que tinham espinheiro, irmão, as duas receberam a mesma coisa. É a mesma semente que recebeu a boa terra. Ela está falando de um modo de vida. Como é que eu tenho vivido? Como é que eu tenho andado? Como é que eu tenho me relacionado? Isso é uma forma para a gente perceber, irmão. A aprovação de cada peixe é individual. É outra coisa que Jesus tem em mente, irmão. Entre o ser apanhado e ser arrastado, ou falamos assim, fala de uma caminhada que o crente tem aqui na terra. Desde a salvação até a sua morte, ou arrebatamento, ou quando Jesus chamar. Percebam, este tempo aqui na terra pode ser uma armadilha, se não compreendermos o propósito de nossa chamada. Por que pode tornar uma armadilha, irmão? Porque olha aqui o texto de Lucas 8,13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria, aceitaram Jesus, se converteram, batizaram, mas eles não têm raiz. Por quê, irmão? Não se aprofundaram, não vivem uma vida no Espírito, apenas creem por algum tempo. Olha o problema aí. Mas na hora da aprovação se desviam. O que é a hora da aprovação? É o tempo de angústia e o tempo da perseguição. As pessoas se desviam, deixam do evangelho. Irmão, peixes que foram apanhados, mas que se desviaram, se perderam. Irmão, olha, entre ser apanhado e o arrebatamento da igreja tem um período. Eu preciso aprender a usar esse tempo. Segundo, Jesus disse, escuta bem,
que faziam os pescadores naquela época, irmão? Quando chegava ao final do dia, que eles arrastavam a rede para a praia, eles selecionavam peixe por peixe. Os peixes bons, daí colocavam no cesto bom. E os peixes, irmão, ruins jogavam fora. Jesus está dizendo que o arrebatamento será um julgamento da igreja. Será um julgamento da igreja fiel e da igreja infiel. Será julgamento do peixe bom e do peixe ruim. Vamos lembrar que o peixe, irmão, ele fala do salvo. Quando Jesus está falando do peixe aqui, irmão, o peixe aponta para o salvo, aponta para aquele que é cristão. Mas, irmão, nem todos que estão na igreja servem a Deus com verdade, irmão. Vive uma vida de qualquer forma. É aqui que pode se tornar uma armadilha. Eu quero falar essa palavra hoje no teu coração. A vida cristã é uma jornada. Hebreus 12, 1 e 2 diz: portanto nós também, pois estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo, irmão. Ele está dizendo, irmão, que nós, irmão, temos uma grande número de testemunha, irmão. Deixemos todo embaraço e peso de pecado que nos rodeia, corramos com perseverança. É a caminhada com Deus, é entre o ser apanhado e a volta de Jesus, ou quando Jesus me chamar. Perceba, eu preciso correr essa carreira com perseverança, me desembaraçando, irmão, de todo peso e todo pecado, amém? Com os olhos fitos em Jesus, irmão, que é o autor da minha salvação, que é o autor da minha fé. Perceba, olha que quem vai consumar a minha fé é a minha visão em Cristo Jesus. Jesus me chamou para a salvação, mas irmão, como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou relacionando? Essa é uma coisa para a gente perceber. Paulo falou isso para Timóteo: nenhum soldado em serviço se embaraça no negócio da vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, que é 2 Timóteo 2,4. Perceba, irmão, entre o alistamento e o final está o que, irmão? Uma vida que agrada a Deus. Eu preciso ter uma vida proposital. Todos os pescadores, todo peixe apanhado, irmão, vamos lembrar, né? Ele aponta, um dia eles foram todos pecadores, mano. Ele chamar pecadores, ele vai chamar um justo. Só que tem uma coisa, não. O Evangelho nos transformou em homens bons. Ele deve nos transformar em pessoas boas. É isso que se espera de nós. É isso que está em cima. O arrebatamento, ele vai vir para pôr à prova, irmão, a vida e a oportunidade que nós tivemos em Deus. Perceba que você é sério. Então, em terceiro lugar, o que Deus espera de mim como peixe que foi apanhado? Mateus 13,49, assim será a consumação do sexo. Sairão os anjos e separarão os maus entre os justos. Olha bem, irmão, todo peixe apanhado, após serem arrastados, passava por uma separação. Ou seja, alguns estavam aptos, né, para ir para o cesto bom, outros não estavam, irmão. Havia uma separação. Então, o que é que Deus espera de mim como peixe? Primeiro, irmão, a qualidade de um peixe era vista por ser um peixe bom. Perceba, Jesus disse, irmão, que vai separar os maus dentre os justos. O mal aqui com humo significa mau caráter, fala de mau procedimento, fala de mal no sentido, irmão, de disposição para fazer a coisa mal. Percebam, todos nós somos pecadores. Um dia fomos salvos. Agora nós estamos num processo de transformação. Todos nós estamos num processo de mudança de vida. Somos um peixe, mas que agora, irmão, uma vez apanhado, agora estamos sendo transformados pelo Evangelho. O que é que o Evangelho tem feito na tua vida? Tem transformado você num peixe bom? Essa é a primeira coisa. Escuta, irmão, os peixes bons serão precisos. Eu disse, irmão, que por ocasião do arrebatamento, os justos serão arrebatados e os maus serão lançados fora. Olha, isso é sério. Amém? A salvação deve nos transformar em peixe de qualidade, peixe justo. Entre ser o apanhado e o fim da nossa caminhada com Cristo, devemos viver uma vida que nos faça crescer em justiça para sermos peixe bom. A Bíblia fala de homens que outrora justo, mas o tempo fizeram se corromper em sua caminhada. Por exemplo, Mateus 24, 48, 51 diz, mas se aquele servo sendo mal com o aqui, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar seus companheiros, e a comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não sabe, e o espera em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dente. É a mesma ideia. Um dia esse homem aqui, esse servo, foi um bom servo, ele foi um servo fiel,
que foi confiado cuidar dos seus conservos, foi confiado liderança para ele, foi confiado autoridade, mas um dia ele se perdeu. Essa passagem mostra o quanto nós devemos vigiar. Perceba, irmão, todos fomos apanhados, todos um dia nós éramos pecadores, fomos apanhados. Agora, irmão, Deus está transformando a nossa vida, a gente são transformados, a gente cresce, a gente amadurece, entendeu? Aí Deus nos confia a liderança, por quê? Porque fomos achados fiel. Aprendemos a ser fiel, aprendemos a obedecer a Deus, aprendemos a amar a Deus. Então Deus nos coloca na liderança, Deus nos coloca para servir, Deus nos coloca para trabalhar, Deus coloca agora para viver como homem de Deus e como mulheres de Deus. Perceba isso. Por isso que a gente tem que vigiar. Judas é um bom exemplo disso, irmão. Foi contado com os 12, mas no meio da sua jornada se corrompeu. É isso que Jesus está falando. Um dia nós somos apanhados, irmão, mas entre o ser apanhado e o final da nossa caminhada com Deus, até que Jesus nos chame, irmão, como é que você tem vivido? É aqui que eu quero apontar. Eu quero mostrar para você, irmão, que a seleção, ela é pessoal, ela é individual. A mulher não vai salvar seu marido, o marido não vai salvar sua esposa. Por isso que eu quero chamar a atenção para como nós temos vivido o nosso relacionamento com Deus. Isso é muito forte. Uma vez salvo, irmão, viva uma vida para ser achado o tempo todo bom. Mateus 5,16 diz, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Irmão, o Evangelho é um chamado para resplandecer. Crescer e viver uma vida que glorifique a Deus como seu modo de vida, com boas obras. Por que Jesus disse, irmão, que o arrebatamento, irmão, servirá de julgamento para a igreja? Porque tem muita gente, irmão, que ele é de Deus, ele aceitou Jesus, se converteu, irmão, mas ele não vive uma vida para Deus. Ele aceitou Jesus nos primeiros anos da sua vida cristã, ele se torna um crente amoroso, um crente fiel, obediente a Deus, mas irmão, com o tempo, irmão, ele começa a se perder. Ele começa a viver uma vida que já não resplandece a luz de Deus, irmão. Uma vida que as obras do Senhor, as boas obras dele, já não está glorificando a Deus. Perceba, irmão, imagine se uma pessoa dessa morre num momento desse, está vivendo uma vida relaxada, desleixada. Cara, Jesus, o texto aqui de Mateus 24 diz exatamente isso. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe. Jesus está dizendo assim, escuta que ele vai chamar muita gente, irmão. Muitas pessoas vão morrer nessa hora, irmão. A pessoa está lá, irmão. Não, Deus te chamou para você ser fiel a ele, irmão. Deus te chamou para você ser infiel. Deus te chamou para você ser desonesto. Por Jesus diz que o arrebatamento, irmão, entendeu? Vai vir para muitas pessoas, vai pegar muitas pessoas despreparadas. A morte, muitas vezes, pega muitos crentes preparados, irmão. As pessoas vivem uma vida desleixada, vivem uma vida errada. Escuta, e nesse momento em que estão vivendo a vida errada, irmão, aí Jesus chama ele. Aí quando vir o arrebatamento, irmão, vai separar os peixes bons dos peixes ruins. Olha o que Jesus está dizendo, irmão. Por favor, a gente tem que estar em mente o que está aqui no texto bíblico. 1 Pedro 2,9 diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Escuta, irmão, qual o propósito do teu chamado? Deus te chamou, irmão, para você ser uma propriedade exclusiva dele. Deus, irmão, a Bíblia diz que Deus habita, irmão, em luz inacessível, todo bom perfeito, Deus, o Pai das luzes. Amém? Qual não há variação. Como é que a gente pode ter variação, mano? Foi chamado para glorificar. Foi chamado, irmão, para que das trevas para a luz, a fim de proclamar, irmão, as maravilhas de Deus, as obras de Cristo, a fim de que resplandeça a sua luz diante dos homens. Foi isso que a gente foi chamado, não. Entre ser apanhado e o dia que Jesus voltar, você tem que estar pronto, irmão. Amém? O Mateus 24, 47, assim, bem-aventurado servo aquele, quando o Senhor voltar, a achar fazendo assim, sendo fiel, obediente, honrando a Deus. É isso que Deus espera de nós, irmão. Perceba, o arrebatamento vai arrebentar com muita gente. A aplicação aqui, eu quero fazer uma aplicação. Jesus diz que a árvore boa faz o seu fruto ser bom. Está lá em Mateus 12:33. A forma como vivemos, nos relacionamos, falamos, fazemos, diz quem somos e qual é o nosso fruto. O que diz o texto de Mateus 12:33? Não. Ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore mal o seu fruto mal. Nós estamos em
para você se fazer o tempo todo uma árvore, você tem que ser uma alma boa. O texto fala da alma, fala da salvação, fala da vida espiritual, fala do homem espiritual. Deus te salvou para ser um crente justo, um crente temente a Deus, que se desvia do mal. Deus te chamou para você ser tão apaixonado por Deus, não. Escuta aqui, está se preparando para o dia do arrebatamento. Não tem muita gente que não está percebendo isso, não. Jesus diz que o arrebatamento, quando a trombeta tocar, muitos vão ficar. Você sabe quando a trombeta tocar, muitos que morreram em Cristo, não? Morreram como crente, não vão subir. Não vão subir. Por quê, irmão? Porque apesar de ter morrido, entendeu, irmão? Na sua ideia como crentes, né? Na sua ideia como salvos, irmão, viveram uma vida todavia, irmão, erradas. Escuta, Jesus disse que quando chegava, a rede estava cheia, eles arrastavam até na praia e selecionavam. Meu irmão, Deus vai separar. Na igreja, no reino do céu, tem tanto peixe bons quanto ruim. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, meu irmão. Às vezes você fica aí se sentindo desanimado porque você encontra pessoas, crentes muitas vezes, irmão, que mentem, que vivem errado, né, que não pagam suas contas, que vivem uma vida. Cara, aprende uma coisa aqui, cara. Escuta. Isso é necessário que aconteça. Tem todo tipo de crente, todo tipo de pessoa. Deus diz para você, irmão, não permitir que isso atrapalhe a sua vida em suas contas. Isso eu quero dizer para você uma coisa, irmão. Seja um crente diferente, seja um salvo diferente, seja um homem diferente. Faça o seu filho ser bom. É isso que eu quero dizer para você. O primeiro conselho que eu dou para você, irmão, seja uma qualidade neste peixe bom. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, irmão, a qualidade de um peixe era vista por seu tamanho. Os peixes eram separados por tamanho. Essa era uma das qualidades que era vista na escolha do peixe. Perceba, entre ser apanhado e ser arrastado, fala de um tempo que temos de crescer. Tendo em vista, irmão, que a obra se começou em cada um de nós no dia que você foi salvo. E se encerra no dia do arrebatamento. Perceba, você tem um tempo, cara. Você tem um tempo para você crescer, você tem um tempo para você desenvolver, você tem um tempo, irmão, para você conhecer um monte de coisa de Deus, irmão. Como é que você está fazendo? Você sabe, irmão, eles separavam os peixes por tamanho. Era outra qualidade do peixe. Significa, irmão, será que continuamos vivendo a mesma vida? Né? Paulo fala uma frase lá em Filipenses, no 6, diz: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Perceba, irmão, quando nós somos salvos, começou uma obra. A salvação é o início de uma obra em nossa vida. E a Bíblia diz que Deus vai concluir, irmão, até o dia final. É o dia de Jesus. Não é o dia de Jesus, é o dia do arrebatamento da igreja. Deus está começando, ó. Deixa eu te perguntar, como é que está a obra de Deus na sua vida? Você está crescendo? Você está desenvolvendo? Você está crescendo, irmão? Você está se desenvolvendo em temor e tremor de Deus? Você está crescendo em salvação? Você está crescendo como homem de Deus? Você está crescendo como mulher de Deus? Perceba que Jesus falou, irmão, o peixe era escolhido pelo tamanho. Significa, irmão, escuta, irmão, quando nós viemos para Deus, nós éramos nada. Mas agora, Deus, nós estamos tendo a oportunidade de crescer. Estamos tendo a oportunidade de nos desenvolver. Estamos tendo a oportunidade, irmão, de fato, irmão, sermos crentes, irmãos, habilidosos, né? Capacitados para toda boa obra, com qualidade de vida. Deus começou uma obra na sua vida. Olha o que Paulo fala: estou plenamente certo que aquele começou quando? No dia que você aceitou Jesus, no dia que você foi apanhado pela rede. Há de completá-lo até o dia de Jesus Cristo. Jesus tem uma obra na tua vida, irmão. Se você não tivesse na tua cabeça, e você viver uma vida desproposital, né, irmão, sabe, lutando contra Deus, lutando contra a vontade de Deus, não impedindo que Deus faça a obra dele na tua vida. E qual é a obra dele, irmão? Infelizmente nem todos os crentes trabalham para o dia da salvação. A salvação é individual, assim como a nossa avaliação no dia do arrebatamento, irmão, também vai ser pessoal. Será que estamos prontos para subir? Muitos vão chorar naquele dia por terem sido chamados, mas não se deram conta, irmão, do real propósito pela qual foram apanhados pela rede do Rei do Céu. A palavra do Senhor exorta, irmão, os que tardam a crescer. Hebreus 5,12. Pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo o tempo decorrido. Olha aí, irmão, tem um tempo de vida cristã. Tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios alimentares do oráculo de Deus. Assim vos tornaste como necessidade de leite, e não como de alimento sólido. Irmão, tem muitas pessoas, o autor de Hebreus está fazendo uma exortação aos crentes, irmão, que devia ser mestre.
mas que estão precisando que alguém ensine os princípios elementares da fé cristã. Por que, irmão, perder o tempo? Escuta, Deus começou uma boa obra na nossa vida. Será que temos crescido em Deus? Será que temos avançado em Deus? Será que o Evangelho tem tomado todas as áreas da nossa vida? Amém, irmão? Nós podemos ter sido atraídos, irmão, por uma promessa de Deus. Mas agora, irmão, uma vez apanhado pela rede, escuta, eu tenho uma oportunidade, eu tenho uma oportunidade de crescer, eu tenho uma oportunidade de desenvolver em Jesus, eu tenho uma oportunidade, irmão, de conhecer mais de Deus, de conhecer muito mais promessas, de ter um relacionamento mais íntimo com Deus, de me tornar um homem de Deus, de tornar uma mulher de Deus, escuta, de ser uma pessoa, irmão, que possa, não desenvolver os dons do Espírito na minha vida. Perceba o que o texto está dizendo, eu tenho uma oportunidade, mas o que eu tenho feito? Jesus disse, não, que por ocasião que a rede estiver cheia, se arrasta para a praia e seleciona o arrebatamento, vai pegar muita gente de surpresa. Mano, Paulo fala da importância de nós crescermos, Efésios 4:3, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens e pela astúcia dos que induzem ao erro. Olha aí o perigo de não crescer. É apanhado por homens, irmão, por artimanha de homens. Sabe o que acontece isso, irmão? Por falta de pessoas que não crescem, não percebem. Olha o que o apóstolo Paulo fala aí no versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. É preciso crescer. Pessoas que não crescem são levados. Quem são levados, irmão? O que é o peixe ruim? O peixe ruim aqui, irmão, não é um peixe pecador. Ele está dizendo um peixe, não. É um peixe que, no sentido de qualquer ideia de como mal, é a ideia, irmão, de pessoa que não se envolveu. Foram salvos, mas não aproveitaram. Né? É como aquele servo, irmão, né? Se tornou um mau servo. Por que tornou um mau servo, irmão? Porque ele, irmão, sabe, irmão, não percebeu uma oportunidade, não desenvolveu uma oportunidade, foi lá comer com os ébrios, irmão, viveu uma vida com pecadores, irmão, começou a maltratar os seus conservos. Perceba, irmão, ele era um servo bom. É o que Deus está dizendo assim, irmão. Escuta, irmão, há muitas situações que vão nos induzir ao erro. Entre a nossa caminhada, entre a nossa salvação e o arrebatamento, irmão, existe um tempo. Irmão, muita coisa vai acontecer nesse tempo, muitas batalhas, muitas lutas, muitas dificuldades, muitas coisas ruins, muitos maus exemplos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão, a seleção é sua, a salvação é sua, a alma é sua. Escuta, você está trabalhando para a sua salvação. Deus começou uma obra na tua vida, mas escuta, como é que você tem vivido? Quero dizer para você, irmão, você não, o arrebatamento, ou a mesma o chamado de Jesus para você hoje. Imagine se Jesus chamasse você hoje, não. Você está preparado? Você tem vivido uma vida boa? Se você morreu hoje, agora, como você tem vivido? Você tem crescido em Deus? Você tem crescido, irmão, em tudo, naquele que é o cabeça? Olha que, mas seguindo a verdade, meu amor, crescemos em tudo. Meu irmão, é para você se desenvolver em relacionamento, em comunhão, em liderança, em relacionamento. Cara, é para você crescer. Os peixes pequenos ficavam, mano. O que está dizendo? São pessoas que não perceberam a oportunidade, não estão nem aí. Sabe, irmão? Não estão nem aí em crescer, não estão nem aí se comprometer, não estão nem aí em desenvolver um relacionamento com Deus. É um perigo, irmão. Esta parábola de Jesus, irmão, tinha duas coisas como propósito. Primeiro, uma vida trabalhada neste mundo, visando o grande do arrebatamento. Jesus falou esta parábola, alertando que sua volta, né, será um tipo de julgamento para a igreja. O arrebatamento será para separar o peixe bom do peixe ruim, irmão. Perceba quem você é. Eu peço a Deus para que o arrebatamento, ou mesmo chamar Jesus para a tua vida, não seja, irmão, você seja pego de surpresa. Mas eu quero chamar você hoje a uma exortação, a você mudar de vida. A segunda coisa, irmão, trabalhe com afinco para ser achado digno de chamado. A palavra é para que cada crente se esforce dentro da oportunidade que lhe foi ofertada. Você foi apanhado. Eu não sei o que Deus usou para salvar você. Pode ser uma cura, uma libertação,
uma promessa de Deus, alguma coisa, irmão, que fez você se tornar um cristão, se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, se tornar um crente assíduo aos cultos. Mas escuta, irmão, eu quero dar uma palavra do meu coração, possa ainda mais. Escuta, a solução é assim. Às vezes nós nos animamos por causa disso. Às vezes nós nos animamos por causa disso. Às vezes nós não nos animamos por causa de pontos. Às vezes nós nos desanimamos por causa de irmãos, não. Uma vida errada, uma vida sem propósito. Mas escuta, irmão, o que eu quero dizer para você? A frase aqui, a palavra de Deus é para que cada crente se esforce dentro da sua oportunidade. É sua oportunidade. Você não é responsável pelo outro, você é responsável por você. Você é responsável pela sua salvação. A única responsabilidade que nós temos com respeito aos outros é nós servirmos de bom exemplo. Mas se alguém não serve de bom exemplo para você, irmão, sirva você. Outra coisa, se você não tiver nenhum exemplo para você, também não escuta, você tem a oportunidade de fazer a si mesmo, irmão. Amém? Um exemplo para os outros. Tendo Jesus como seu exemplo. Amém? Perceba o que eu estou dizendo para você. Cada um de nós estamos correndo uma caminhada individual. Ainda que juntos, irmão, não deixemos que nada ou ninguém nos embarace ou atrapalhe. No final, a vida é unicamente sua. Então, eu quero que você pense nisso, tá, irmão? Não deixe que nada atrapalhe sua vida como cristão. A Bíblia diz, não, o arrebatamento será um julgamento. Justos, antijusto, gente, irmão, está vivendo uma vida fechada, uma vida errada, uma vida de qualquer jeito. Uma vida, irmão, que não percebe a oportunidade que foi ofertada. Quero chamar e quero te exortar hoje a você olhar para isso e tomar um posicionamento. Quero orar por você. Senhor Deus, abençoe meu irmão com essa palavra. Senhor Deus, eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor venha despertar teu coração. Temos um tempo, ó Pai, de tantas coisas, ó Pai. A morte tem chegado para muitas pessoas, ó Pai. Ó Deus, a morte tem chegado para muitas casas, para muitas famílias, Senhor. Mas, ó Deus, nós precisamos, ó Pai, alertar o nosso coração do tipo de vida que nós temos vivido, Senhor. Ó Deus, o Evangelho nos ofertou, ó Pai, uma oportunidade única, Senhor, ao sermos apanhados, Senhor, pela rede, ó Pai, do Evangelho, ó Deus, ao sermos apanhados por uma promessa, por uma cura, por uma libertação que aconteceu na nossa vida, Pai. E isso nos tornou um cristão, Senhor. Ó Deus, nos fez seguir o Senhor, ó Pai. Mas, Senhor Deus, no meio da nossa jornada, no meio da nossa caminhada, Senhor, ó Deus, há empecilhos, há barreiras, ó Deus, há desafio, há uma obra a ser feita em nossa vida que o Senhor está fazendo. Ó Deus, precisamos crescer em Cristo, Senhor Deus, precisamos, ó Pai, nos tornar um peixe bom, ó Pai, e no meio de tudo isso, Senhor Deus, há situações ruins, ó Pai, ó Deus, como falando da mensagem de Mateus 24, Senhor, de um homem, ó Deus, que outrora, Senhor, um servo bom, um servo fiel, ó Deus, que foi confiado pessoas para ele cuidar, Pai, mas, Senhor Deus, ó Pai, na demora da sua volta, Senhor, ele se perdeu, ó Pai, começou a viver uma vida pecadora, uma vida errada, começou a maltratar, ó Deus, aqueles, ó Pai, a quem o Senhor havia confiado, Senhor, ó Deus, e a tua palavra diz que o Senhor voltou para ele aqui num tempo, Senhor, que ele não sabia, Senhor. Olha, Pai, que palavra, Senhor, de exortação no nosso coração. Senhor Deus, eu quero orar, Pai, que o Senhor possa tocar no coração do meu irmão, ó Pai, talvez está aí do outro lado desanimado, ouvir uma vida, Senhor Deus, está vivendo uma vida, Senhor, ó Deus, com essas situações todas, a pandemia, essas coisas todas, Pai, tem mexido com o seu coração, mas, ó Pai, aqui uma palavra de alerta, Senhor, ó Deus, o Senhor nos chamou, ó Pai, ó Deus, e como falamos domingo, Senhor, a mensagem, Senhor Deus, da palavra, da boa semente caiu entre os pedregais, Pai, e vieram, Senhor Deus, ó Pai, angústia, e vieram as perseguições, ó Pai, e mataram aquela semente, Senhor Deus, ó Pai, ó Deus, porque acreditou por pouco tempo, Senhor, ó Deus, não suportou a aprovação. Eu quero orar, Senhor, fortaleça a fé do meu irmão, que ele tem em mente, Senhor Deus, que a sua palavra tem nos alertado, a sua palavra tem nos vigiado, Senhor, que a coisa em nossa vida que precisa ser tirada, Senhor, precisamos viver uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida comprometida com o reino de Deus, uma vida, Senhor, que realmente fomente, Senhor, os valores do reino do céu, ó Pai. Senhor, a tua palavra diz, ó Pai, que a ocasião do arrebatamento, Senhor, ó Deus, o arrebatamento será um julgamento para a igreja, Senhor, entre
entre os peixes bons e os peixes ruins, entre o bom servo, ó Pai, e o mau servo, ó Pai. O arrebatamento será, ó Pai, ó Deus, julgamento, ó Pai, entre a igreja, Senhor Deus, entre a noiva fiel e a noiva infiel, Senhor. Será, ó Pai, um julgamento, Senhor Deus, ó Pai, das mulheres, Senhor, das virgens loucas e das virgens prudentes, Senhor. Que caiamos, ó Deus, em si, que percebamos, ó Pai, ó Deus, que está em jogo em nossa vida, Pai, que vivamos uma vida, Senhor, ó Deus, focado no propósito, Senhor, que uma vez salvo, uma vez em Cristo, Pai, está nos sendo ofertada uma vida, Senhor, que onde nós possamos crescer, aonde podemos aprender a ser um servos bons, Pai, homens e mulheres, ó Pai, que resplandeçam a sua luz, que entenderam, Senhor, que são uma propriedade pessoal, ó Pai, uma propriedade, Senhor Deus, do Senhor, ó Pai, e que vai viver para o Senhor, e que vai relacionar para o Senhor, e que vai andar para o Senhor, ó Pai, e que vai viver uma vida, Senhor, exclusiva para o Senhor, onde a sua vida possa resplandecer, onde a sua vida, Senhor, vai transmitir os valores do reino do céu. Ó Pai, que sejamos achados peixes bons, peixes que estão crescendo, peixes que estão comprometidos, que sejamos achados verdadeiros discípulos, ó Pai, discípulos genuínos, apóstolos genuínos, pastores genuínos, homens de Deus genuínos, servos genuínos, filhos de Deus genuínos mesmo, Pai. Porque, ó Deus, o arrebatamento, Senhor, será uma seleção, ó Pai. A Tua palavra diz que os anjos separarão, ó Pai, o mau servo, Senhor, o servo bom, ó Pai. O servo bom será colocado no cesto. O cesto fala da igreja, fala do céu. O cesto, Senhor, fala, Senhor Deus, da vida eterna. Fala, Senhor, que será guardado por Senhor, ó Pai. Ó Deus, porque pertence ao Senhor, porque viveu umas vidas sim, ó Pai. Mas aquele que viveu uma vida desleixada, Senhor, ó Deus, que não percebeu a sua oportunidade, Senhor, ó Deus, a sua morte ou arrebatamento, Senhor, servirá, ó Deus, de julgamento à sua vida, Senhor, ao seu descaso, ó Deus, será uma surpresa para a sua vida, Pai, ó Deus, e não participará, não estará, Senhor, desfrutando o favor do Senhor. Por isso, ó Pai, que acordamos, Pai, então a vida para a qual nos foi ofertada, sejamos crentes e cristãos de verdade, sejamos homens de Deus comprometidos com a verdade do Evangelho, em nome de Jesus. Quero essa palavra esteja no teu coração hoje, amém? Você foi chamado por Deus para ser um peixe bom. Faça a si mesmo cada vez mais ser um peixe bom. Trabalhe com o teu peixe. Eles são levados por qualquer vento do tempo. Homens que se deixam crescer e amadurecem. Quem nos arranca? Quem nos demove? Sabe por que nos demove? Não raizados. Estão lançando raízes, estão vivendo como homens, estão vivendo uma vida espiritual, estão implantados nos valores do Evangelho, mas não pessoas que sabem que Deus começou uma obra na sua vida, mas deixa Deus construir. Não permite que Deus transforme, não permite que Deus as mude. Continuam com mau comportamento, continuam com comportamentos errados, com comportamentos desviados daquilo que diz o verdadeiro Evangelho. A Bíblia diz. Às vezes podemos passar uma vida inteira, meu Deus, eu não fazer justiça, eu não fazer nada a respeito de pessoas que têm errado. E a Bíblia diz: o arrebatamento será um dia. Às vezes não é dia de julgarmos as pessoas que estão errando, falhando, vivendo errado. É um dia. O dia é o dia. O dia será o dia que Deus vai separar os que se vão. Que faça uma reflexão da vida. Seja crente, verdade. Seja um homem de Deus, verdade. Cresça, mas cresça em Deus. Deus abençoe você, Pai.